Meu marido, cirurgião plástico, deu à amante uma cirurgia gratuita para ficar exatamente igual a mim. Depois, ele me humilhou no jantar, brincando: agora tenho duas de vocês. Adivinha quem é a modelo atualizada? E não vou sentir sua falta quando você estiver viajando. Então, marquei meu próprio encontro para me tornar alguém que ele nunca reconheceria. Senhora Walsh, estou confusa com uma coisa, diz a professora de Janete, fechando a porta da sala atrás de nós. Ontem, uma mulher que se parecia muito com a senhora foi buscar a Janete mais cedo para uma consulta no dentista. Mas, de acordo com nossos registros, a senhora estava agendada para esta reunião. Ela tinha o mesmo rosto, o mesmo cabelo, até a mesma voz. Janete parecia à vontade com ela, mas a senhora Patterson se cala, observando meu rosto com crescente preocupação. Você está se sentindo bem? Parece que viu um fantasma. Agarro o encosto da pequena cadeira de plástico até meus dedos ficarem brancos. A alegre borda do alfabeto ao redor das paredes da sala de aula de repente parece estar se fechando sobre mim. Minha voz sai como um sussurro. Que consulta no dentista? A senhora Patterson pega seu registro de presença e percorre com o dedo as anotações do dia anterior. A mulher disse que havia uma emergência odontológica. Ela sabia o nome do meio de Janete, seus lanches favoritos e até a história do dente mole. Ela se parecia tanto com você que eu presumi? Ela para, percebendo o que está insinuando. Senhora Walsh, a senhora realmente não sabe nada sobre isso. Antes de continuarmos com a descoberta chocante de Jennifer, inscreva-se se você acredita que as mães merecem proteção contra manipulação e abuso. Seu apoio nos ajuda a compartilhar histórias de mulheres que se recusam a ser substituídas ou apagadas. Agora, vamos ver como esse pesadelo se desenrola. As luzes fluorescentes acima de nós zumbem enquanto tento processar o que estou ouvindo. Alguém que se parece exatamente comigo frequentou a escola da minha filha. Alguém que conhece detalhes íntimos da vida de Janete. Alguém com quem meu filho de 8 anos se sentia à vontade o suficiente para sair do prédio. A Janete chamou ela de mamãe? Pergunto, embora esteja apavorada com a resposta. A senhora Patterson se remexe, desconfortável. Na verdade, essa foi a parte mais estranha. Janete parecia confusa. Ela ficava olhando para a mulher e para a entrada da escola, como se esperasse que outra pessoa aparecesse. Quando perguntei se estava tudo bem, Janete disse: esta é minha outra mamãe. Pensei que talvez você tivesse uma irmã ou... minha outra mamãe. As palavras ecoam na minha cabeça enquanto olho para a mesa vazia de Janete. Seu estojo roxo está exatamente onde ela o deixou, ao lado do desenho em que ela estava trabalhando durante a aula de artes. Pego o papel e vejo bonequinhos de palito. Uma menininha em pé entre duas mulheres idênticas, ambas identificadas como a mamãe, com a letra cuidadosa de Janete. Uma figura tem um rosto triste, a outra sorri. Senhora Patterson, preciso saber tudo o que essa mulher disse. Cada detalhe. A professora se senta à minha frente, com uma expressão cada vez mais preocupada. Ela sabia sobre o nível de leitura da Janete, sua dificuldade com cálculos matemáticos, até mesmo que ela estava tendo pesadelos ultimamente. Ela perguntou sobre o comportamento da Janete na aula, se ela estava falando sobre mudanças em casa. Perguntas bem específicas, como se ela estivesse verificando alguma coisa. Como monitorar os efeitos da manipulação psicológica em uma criança pequena, como garantir que sua confusão e angústia não se tornassem óbvias para pessoas de fora que pudessem fazer perguntas. Como ela era exatamente, pergunto, embora já saiba que a resposta vai me destruir. A senhora Patterson hesita. Sinceramente, senhora Walsh, ela se parecia com a senhora. Não parecida, idêntica. Mesma estrutura óssea, mesmo nariz, tudo igual. Se eu não soubesse, diria que você tinha uma irmã gêmea. Mas os registros escolares da Janete só listam você como mãe dela, e o jeito que a Janete agia. Ela faz uma pausa. A Janete parecia assustada. Não da mulher, mas da situação, como se ela não entendesse por que havia dois de vocês. As paredes da sala de aula parecem girar. Lembro-me das madrugadas do Kevin no consultório, das misteriosas cobranças no cartão de crédito que ele explicava como despesas de conferências médicas.
da maneira como ele fotografava meu rosto constantemente nos últimos 2 anos, alegando que queria atualizar seu portfólio profissional com belos resultados de pacientes. Senhora Patterson, essa mulher autorizou a saída de Janete corretamente? É isso mesmo. Ela tinha uma identificação, uma carteira de motorista com o seu nome. Jennifer Walsh. Mesmo endereço, tudo igual, exceto que a foto mostrava o rosto dela em vez do seu. Achei que talvez você tivesse tirado uma foto nova para a carteira de motorista, mas agora. Ela para de falar, claramente perturbada com as implicações. Minhas mãos tremem ao perceber a magnitude do que Kevin fez. Ele não criou apenas uma cópia cirúrgica de mim. Ele deu a ela minha identidade, meus documentos legais e acesso à minha filha. Isto não é um caso. É uma operação de substituição completa. Para onde eles foram depois de saírem da escola? A mulher disse que eles iam tomar sorvete antes da consulta com o dentista. Janete adora aquele lugar na rua Maple, o Rock Road Creamery. Ela parecia animada com o sorvete, mas ficava perguntando quando sua mãe biológica os encontraria lá. Rock Road Creamery, onde levo Janete toda sexta-feira depois da escola, onde ela sempre pede menta com gotas de chocolate em um cone de waffle, onde os funcionários adolescentes nos conhecem pelo nome e sempre perguntam sobre os últimos projetos de arte de Janete. O clone de Kevin tem vivido minha vida, ido aos meus lugares, criado memórias com minha filha enquanto eu estou aqui sentada, completamente inconsciente de que estou sendo apagada da minha própria existência. Senhora Patterson, preciso que me ligue imediatamente se alguém tentar pegar a Janete. Qualquer pessoa, mesmo que se pareça comigo, mesmo que tenha identificação, não a entregue a ninguém além de mim. E estou falando de mim, sentada aqui agora. A professora assente lentamente, mas percebo a dúvida se infiltrando em sua expressão. Como ela sabe que eu sou a mãe verdadeira e não a impostora? Como alguém consegue diferenciar um original de uma cópia cirúrgica perfeita? Levanto-me para ir embora, com as pernas bambas. Quando estendo a mão para a maçaneta, a senhora Patterson me chama. Senhora Walsh. Janete mencionou algo ontem que eu pensei ser apenas imaginação infantil, mas agora estou me perguntando. Ela disse que agora tem 2 mamães, e uma delas deixa o papai mais feliz. Ela perguntou se isso significava que a mamãe triste teria que ir embora em breve. O corredor em frente à sala de aula de Janete se estende infinitamente em ambas as direções. Outros pais estão chegando para suas reuniões, conversando sobre lição de casa e treino de futebol, completamente alheios ao fato de que meu mundo acabou de se estilhaçar. Passo por eles atordoada, imaginando quantos deles encontraram meu sósia, quantas conversas eu supostamente tive das quais não me lembro, em quantos lugares meu rosto foi visto sem meu conhecimento. No estacionamento, sento no meu carro e ligo para o escritório do Kevin. A recepcionista atende com sua saudação alegre de sempre. Olá, aqui é Jennifer Walsh. Meu marido está disponível? Ah, senhora Walsh. Ele acabou de se perder. Ele saiu há uns 20 minutos com a Carla para as consultas da tarde. Quer que eu peça para ele te ligar de volta? Os compromissos da tarde dele são como se fossem um time, como se ela fosse a parceira dele nos negócios e na vida, enquanto eu sou apenas a mulher confusa ligando para saber como eles estão. Desligo sem responder e olho meu reflexo no retrovisor. Kevin passou anos aperfeiçoando essas características. Ele esculpiu essas maçãs do rosto. Ele refinou esse nariz. Eu achava que eles me faziam bonita. Agora entendo que me faziam substituível. Meu celular vibra com uma mensagem do Kevin. Estou atrasada hoje. Não me espere acordada. Mas eu sei que ele não está atrasado. Ele está vivendo a vida real com a esposa real, aquela que ele criou para ser tudo o que eu jamais poderia ser. O modelo atualizado que não questiona suas noites mal dormidas. Não reclama das críticas. Não tem estrias de gravidez nem linhas de expressão de 15 anos de casamento. Dirijo para casa, para nossa casa vazia, onde fotos de família decoram a lareira, mostrando nossa vida feliz juntos. Só que agora me pergunto quantas dessas fotos recentes realmente me mostram e quantas mostram ela. Quando foi que o Kevin parou de me ver como esposa e passou a me ver como o protótipo de algo melhor? Hoje à noite, quando a Janete perguntar por que a senhorita Carla, do escritório do papai, se parece com a mamãe, terei que encontrar palavras para explicar algo que eu mesma não entendo.
Como você conta à sua filha que o pai dela criou uma cópia cirúrgica da mãe dela? Como você mantém a sensação de segurança da sua filha quando a sua própria identidade foi roubada e replicada? Mas enquanto estou sentada na entrada da garagem, olhando para a casa onde Kevin e eu construímos nossa vida juntos, percebo algo importante. Ele pode ter copiado meu rosto, mas não pode copiar minha alma. Ele não consegue reproduzir o vínculo entre Janete e eu, os 15 anos de memórias reais que compartilhamos, ou o amor feroz e protetor que agora arde em meu peito. Kevin acha que criou uma atualização. Ele está prestes a descobrir que cometeu o maior erro da sua vida. Naquela noite, coloco Janete na cama e ouço sua respiração se acalmar antes de agir. O escritório em casa de Kevin sempre foi inacessível para mim, seu espaço sagrado onde ele analisa prontuários de pacientes e planeja procedimentos cirúrgicos. A porta rende quando a abro e eu congelo, atento a qualquer som vindo do nosso quarto. O ronco de Kevin continua em ritmo constante pelo corredor. O monitor do seu computador brilha no escuro enquanto me acomodo na poltrona de couro. A tela de senha aparece e tento a data do nosso aniversário. Errado. Aniversário da Janete. Errado. Então me lembro da combinação do telefone dele que vislumbrei uma vez. A data da sua primeira cirurgia de reconstrução facial bem-sucedida. A área de trabalho carrega. Sinto um frio na barriga ao ver os nomes das pastas organizados na tela. Modelo original da Jennifer. Versão 2.0 da Carla. Projetos futuros. Cronograma de melhorias. Cada pasta contém centenas de arquivos e eu clico no primeiro com os dedos trêmulos. Fotos do meu rosto preenchem a tela. Não fotos de família ou instantâneos casuais, mas fotografias médicas clínicas tiradas de todos os ângulos imagináveis. Meu perfil, da esquerda para a direita, reto, com medidas desenhadas em meus traços como uma planta baixa. Os metadados mostram que foram tiradas nos últimos 3 anos. Às vezes, eu achava que Kevin estava apenas sendo carinhoso com a câmera. Percorro imagem após imagem, observando meu rosto mudar gradualmente ao longo da linha do tempo dos procedimentos que Kevin me convenceu de que eu precisava. O sutil refinamento do nariz depois do nascimento de Janete. Os implantes nas bochechas, segundo ele, restaurariam meu volume jovial. Os preenchimentos labiais que me deixaram com uma aparência mais proporcional. Cada cirurgia documentada com comparações de antes e depois, anotações sobre a técnica e avaliações de satisfação, como se eu fosse seu modelo de prática. Mas a pasta da versão 2.0 da Carla me dá arrepios. As primeiras fotos mostram uma mulher simples, com olhos gentis e um rosto comum. Então, a transformação começa. Kevin documentou cada etapa da transformação da Carla em mim, só que melhor. O nariz dela é perfeitamente simétrico, enquanto o meu tem uma leve saliência. As maçãs do rosto dela são mais pronunciadas do que as minhas jamais foram. Seus lábios estão mais carnudos, seu maxilar mais definido. Ela não é apenas minha cópia, é minha versão aprimorada. As anotações clínicas anexadas às suas fotos parecem um romance de terror escrito em terminologia médica. A paciente responde bem à reconstrução baseada em moldes. As falhas do paciente na linha de base foram corrigidas no design final. Treinamento vocal evoluindo para atingir o tom e a inflexão originais. Sessões de modificação comportamental mostrando resultados promissores na imitação de traços de personalidade-alvo. Sessões de modificação comportamental. Kevin não mudou apenas o rosto da Carla. Ele a treinou para agir como eu, falar como eu, se tornar eu em todos os sentidos possíveis. Um som lá de cima me faz congelar. A voz de Janete chamando em seu sono. Ela está tendo mais um de seus pesadelos. Salvei as fotos rapidamente em um pendrive e fechei as pastas, mas não antes de ver um documento final que me fez tremer. Um cronograma intitulado A Protocolo de Substituição de Jennifer, com datas que se estendiam até o ano que vem, incluindo entradas como o início da preparação para a custódia, documentação de comportamento errático e a transição final concluída. Subo as escadas para dar uma olhada em Janete, encontrando-a enrolada em lençóis suados, resmungando sobre a mamãe errada e onde está minha mamãe de verdade. Sua testa arde de febre enquanto ajeito seu cabelo úmido para trás. Ela abre os olhos e me olha com o alívio desesperado de uma pessoa se afogando ao ver um salva-vidas. Mamãe, tive o sonho assustador de novo. Aquele em que você desaparece e a outra mulher tenta escovar meus dentes,
mas ela não sabe que eu gosto da pasta de chiclete e fica brava quando eu digo que ela está fazendo errado. Sento-me na beira da cama dela e Janete imediatamente se aconchega no meu colo, encostando o rosto no meu pescoço e inalando meu cheiro como se estivesse tentando memorizá-lo. A outra senhora tem cheiro de consultório do papai, sussurra. Tipo o cheiro de remédio. Você tem cheiro de casa. O que mais aconteceu no sonho, querida? A voz de Janete fica mais grave. Papai disse que eu tenho que ligar para outra senhora agora, mamãe, porque você foi para o lugar onde mães quebradas vão para se consertar. Mas eu disse a ele que você não está quebrada, e ele ficou com cara de bravo. Ela me olha com os olhos cheios de medo. Mamãe, você está quebrada? Vai embora. O peso do seu corpinho contra o meu parece precioso e frágil. Não, querida. Eu não vou a lugar nenhum. E não estou quebrada. Mas mesmo enquanto digo essas palavras, me pergunto se são verdadeiras. Kevin passou anos me convencendo de que eu precisava de conserto, que cada sinal natural de envelhecimento ou mudança no meu corpo era uma falha que exigia correção cirúrgica. Ele me treinou para me ver através de seus olhos críticos, para valorizar sua aprovação acima do meu próprio conforto. Talvez eu esteja quebrada, não fisicamente, mas psicologicamente. Talvez seja por isso que ele conseguiu criar uma versão melhor com tanta facilidade. Levo Janete de volta para a cama e canto sua canção de ninar favorita até ela adormecer novamente. Depois, retorno ao escritório de Kevin, movida pela necessidade de entender toda a extensão da sua farsa. A pasta de registros financeiros revela o verdadeiro custo do projeto de Kevin. $63 mil em procedimentos para Carla, cobrados em cartões de crédito que eu nem sabia que existiam, sessões de coaching de voz a $200 por hora, consultoria de compras pessoais para ajudá-la a se vestir como eu e até uma assinatura de um serviço que fornece perfis psicológicos detalhados. Kevin me analisou com profissionais para que pudesse ensinar Carla a reproduzir minhas peculiaridades de personalidade. Mas a pasta com o rótulo documentação do seguro mostra algo ainda mais perturbador. Kevin vem anunciando os procedimentos estéticos de Carla como cirurgia reconstrutiva clinicamente necessária, alegando que ela ficou desfigurada em um acidente que nunca aconteceu. Ele vem cometendo fraudes de seguro para financiar sua obsessão em criar a esposa perfeita. A última pasta que descubro me deixa sem fôlego. Projetos anteriores contêm fotos de outras mulheres, outras transformações. Sarah Mitchell, sua primeira esposa, que se divorciou dele há 12 anos. Kevin também documentou as melhoras dela, antes que ela desaparecesse de sua vida em circunstâncias que, de repente, parecem muito mais sinistras. Abaixo das fotos de Sarah, estão os arquivos de 3 outras mulheres, pacientes que foram transformadas para se parecerem com versões idealizadas de si mesmas e, em seguida, descartadas quando Kevin partiu para novos projetos. Não sou o primeiro experimento dele. Sou apenas o modelo de maior sucesso que ele criou até agora. Um rangido na escada me faz correr para fechar os arquivos e desligar o computador. Kevin aparece na porta de pijama, com o cabelo bagunçado de tanto dormir. Jennifer, o que você está fazendo aqui? Forço minha voz a soar firme. Não consegui dormir. Estava procurando algo para ler. Gesticulo vagamente para seus periódicos médicos na estante. Os materiais da conferência que você mencionou. Kevin estuda meu rosto com atenção, e me pergunto se ele consegue ver o conhecimento brilhando em meus olhos. Depois de 15 anos de casamento, ele conhece minhas expressões melhor do que ninguém. Mas, por outro lado, ele está ensinando outra pessoa a usar essas mesmas expressões. Você parece chateada, diz ele, aproximando-se. Ainda pensando no jantar de hoje à noite. Eu disse que a Carla é só uma colega. A semelhança é mera coincidência. Coincidência. Como se a reconstrução cirúrgica acontecesse por acidente. Janete teve outro pesadelo, digo a ele, observando sua reação. Ela fica falando sobre 2 mamães. Isso está realmente afetando ela. A expressão de Kevin não muda, mas percebo um lampejo de algo calculista em seus olhos. Crianças têm imaginação fértil. Talvez você devesse marcar uma consulta com a doutora Tim. Ela é especialista em transtornos de ansiedade infantil. Claro, ele já escolheu um psiquiatra para nossa filha. Provavelmente o mesmo que eventualmente testemunhará que sou mentalmente instável e inapta para a custódia.
Kevin vem planejando essa operação de substituição há anos, e eu estava cego demais para ver isso acontecer. Acho que vou fazer isso. Concordo. E Kevin relaxa um pouco. Ele não percebe que estou concordando com a sugestão dele por motivos completamente diferentes dos que ele esperava. Enquanto volta para o andar de cima, Kevin para na porta. Jennifer, você sabe que eu te amo exatamente como você é, né? Não precisa se preocupar com outras mulheres. Você é perfeita. Perfeito. A palavra que ele usou para justificar cada procedimento, cada mudança, cada apagamento gradual de quem eu costumava ser. Agora entendo que a versão de perfeição de Kevin nunca foi sobre me tornar bonita. Era sobre me tornar substituível. 3 dias depois, estou atravessando o estacionamento da escola primária Riverside quando avisto o oficial de justiça. Ele é jovem, nervoso, conferindo sua papelada com o diretório da escola fixado na entrada principal. Meus instintos maternais gritam perigo enquanto vejo se aproximando do prédio onde as reuniões de pais e professores de Janete estão sendo realizadas hoje. Acelero o passo, mas já estou atrasada. O garçom entra na escola assim que chego à porta da frente, e eu o sigo pelo corredor repleto de trabalhos infantis em direção à sala de aula da Sra. Patterson. Pela porta aberta, vejo Kevin já sentado à pequena mesa de reuniões, com a postura relaxada e confiante. Ele está usando seu melhor terno, o cinza escuro que reserva para reuniões importantes do conselho médico. Sra. Walsh. A garçonete aparece ao meu lado no corredor. Jennifer Walsh. Todos os pais por perto se viram para me encarar enquanto ele me estende um envelope pardo. Kevin se levanta da cadeira dentro da sala de aula, e vejo os olhos da Sra. Patterson se arregalarem de confusão e preocupação. Era exatamente isso que Kevin queria. Testemunhas me vissem recebendo os documentos legais enquanto ele estava sentado calmamente lá dentro. A imagem de um homem sensato lidando com a mais recente crise de sua esposa instável. Você foi intimado, anuncia o jovem em voz alta o suficiente para que a multidão de pais ouça. Processo de divórcio, pedido de guarda e ordem de restrição temporária. Minhas mãos tremem ao pegar o envelope. O corredor parece estar se inclinando para o lado quando percebo que Kevin vem planejando essa humilhação pública há semanas. Ele sabia que eu estaria aqui para nossa reunião agendada. Ele sabia que outros pais testemunhariam esse momento. Ele está transformando a escola da minha filha em um palco para sua performance como o marido sofredor que finalmente toma uma atitude contra sua esposa com problemas mentais. Kevin sai da sala de aula com a Sra. Patterson atrás dele, o rosto pálido de choque. Jennifer, sinto muito que você tenha descoberto dessa forma, diz ele, com a voz carregada do tom perfeito de tristeza relutante. Eu esperava que pudéssemos discutir isso em particular depois da conferência, mas meu advogado insistiu em seguir os procedimentos legais adequados. O envelope pesa em minhas mãos enquanto leio a primeira página. Diferenças irreconciliáveis, rompimento do casamento, pedido de guarda primária imediata de filho menor devido à deterioração do estado mental da mãe e comportamento cada vez mais errático. O Kevin compartilhou algumas informações preocupantes sobre mudanças recentes no seu comportamento, diz a Sra. Patterson em voz baixa, visivelmente desconfortável, mas tentando apoiá-la. Ele mencionou que você tem tido dificuldades para se adaptar a alguns desafios pessoais. Desafios pessoais. A linguagem codificada de Kevin para minha descoberta de seu caso cirúrgico. Olho para os rostos que nos cercam no corredor. Outras mães da turma de Janete, alguns pais, a diretora da escola que saiu da sala para ver o que estava causando a comoção. Todos me observam com uma mistura de curiosidade e pena, esperando para ver como a esposa mentalmente estável reagirá ao receber os papéis do divórcio na escola do filho. Acho que deveríamos terminar essa conversa em algum lugar mais privado, consigo dizer, embora minha voz soe oca e distante, até mesmo para meus próprios ouvidos. Claro, concorda Kevin, colocando a mão delicadamente no meu ombro, como se uma aranha estivesse rastejando pela minha pele. Sra. Patterson, seria possível usar a sua sala de aula por mais alguns minutos? Jennifer precisa de tempo para processar essa informação. A professora acena com a cabeça e afasta os pais curiosos da porta, deixando Kevin e eu sozinhos na sala de aula decorada com os desenhos e provas de ortografia de Janete. A normalidade do espaço, as carteiras das crianças, o alfabeto, o cantinho de leitura onde Janete adora se aconchegar com livros tornam esse ataque legal ainda mais surreal e distorcido. Kevin fecha a porta e imediatamente abandona a fachada de marido preocupado.
Você causou isso, Jennifer. Eu te dei todas as oportunidades de buscar ajuda para seus delírios paranoicos sobre Carla, mas você se tornou cada vez mais instável e hostil. Olho para ele do outro lado da pequena mesa da sala de aula, onde nos sentamos durante anos em reuniões de pais, discutindo o progresso e o futuro de Janete. Agora ele está usando esse espaço sagrado para destruir nossa família enquanto se apresenta como vítima da minha doença mental. Delírios paranoicos. Mantenho a voz baixa, ciente de que a senhora Patterson provavelmente está escutando do lado de fora da porta. Kevin, aquela mulher fez uma cirurgia para ficar exatamente igual a mim. Como isso é paranoico? Kevin suspira pesadamente. O som de um homem paciente lidando com o último colapso da esposa. Carla fez uma cirurgia reconstrutiva após um acidente de carro. Jennifer, o fato de você ver semelhança onde não existe é exatamente o que me preocupa em relação ao seu estado mental. Você ficou obcecado por uma mulher inocente que está tentando reconstruir a vida após um trauma. A mentira é tão suave, tão perfeitamente ensaiada, que quase duvido das minhas próprias lembranças dos arquivos de computador que descobri ontem à noite. Kevin teve tempo para preparar sua história, para criar explicações plausíveis para tudo que eu pudesse ter visto ou suspeitado. Ele vem construindo essa narrativa há meses enquanto eu tropeçava no escuro, reagindo emocionalmente às situações que ele orquestrava. A ordem de custódia temporária entra em vigor imediatamente, continua Kevin, pegando sua própria cópia dos documentos legais. Janete ficará comigo enquanto você recebe a ajuda necessária. O Dr. Tim concordou em avaliá-la, e o Dr. Morse está preparado para testemunhar sobre os sinais de erotomania e transtorno de personalidade paranoica que documentei nos últimos meses. Dr. Tim, Dr. Morse. Kevin reuniu uma equipe de profissionais médicos que legitimarão sua versão dos eventos com depoimentos de especialistas. Lembro-me do Dr. Morse de conferências médicas, de um psiquiatra que deve favores profissionais a Kevin, e do Dr. Tim, o psicólogo infantil especializado em encontrar patologias na dinâmica familiar normal. Você vem planejando isso há muito tempo, eu digo, e Kevin não nega. Tenho tentado proteger Janete do seu comportamento cada vez mais errático. As buscas noturnas no meu escritório, as acusações paranoicas sobre minha equipe, o jeito como você tem interrogado nossa filha sobre meus relacionamentos de trabalho. Janete já está apresentando sinais de transtorno de ansiedade por causa da sua influência. Transtorno de ansiedade. Os pesadelos e a confusão de Janete não são sintomas de doença mental. São respostas normais à manipulação psicológica. Mas Kevin distorceu até a angústia da nossa filha em evidência contra mim. Quero ver a Janete, digo. A ordem de restrição proíbe especificamente o contato sem supervisão até que sua avaliação psicológica seja concluída. O Dr. Tim conduzirá sessões com a Janete para avaliar a extensão dos danos que seu comportamento paranoico causou ao desenvolvimento emocional dela. A linguagem clínica que ele usa para descrever a confusão da nossa filha me faz entender o quanto Kevin medicalizou completamente a nossa crise familiar. Janete não é uma criança traumatizada. Ela é uma paciente que sofre com a exposição à doença mental da mãe. Carla não é a amante cirurgicamente criada por Kevin. Ela é uma vítima inocente de um acidente que por acaso se parece comigo. Não sou uma esposa traída descobrindo evidências de manipulação sistemática. Sou uma mulher paranoica que sofre de delírios eróticos sobre os relacionamentos profissionais do meu marido. Kevin reescreveu toda a nossa realidade usando terminologia médica e opiniões de especialistas, criando uma versão dos eventos em que ele é o herói tentando salvar a filha da esposa doente mental. E o mais assustador é como a história dele soa crível até para mim. Você pode lutar contra isso se quiser, diz Kevin enquanto se levanta para ir embora. Mas tenho documentação de 6 meses mostrando a deterioração do seu estado mental. Gravações telefônicas das suas ligações obsessivas para o meu consultório. Imagens de segurança suas passando de carro pelo meu consultório a qualquer hora. Depoimentos de colegas que ouviram suas acusações paranoicas. Ele para na porta da sala de aula. Procure ajuda, Jennifer. Pelo bem da Janete, se não pelo seu. Quanto mais cedo você reconhecer seus problemas e aceitar o tratamento, mais cedo poderemos elaborar um cronograma de visitas que proteja nossa filha de maiores danos psicológicos. Depois que Kevin vai embora, sento-me sozinha na sala de aula de Janete, cercada por suas obras de arte inocentes, e me pergunto como tudo deu tão errado tão rápido.
24 horas atrás, eu era uma mãe preocupada descobrindo evidências do caso extraconjugal do meu marido. Agora sou uma mulher com problemas mentais, enfrentando a perda da guarda, com uma ordem de restrição que me impede de proteger minha filha da manipulação que está causando seu sofrimento. Kevin transformou minha descoberta de sua mentira em prova da minha insanidade. Ele usou a classe médica como arma contra mim. E em algum lugar da cidade, Carla provavelmente está ensaiando histórias de ninar com a minha voz, preparando-se para se tornar a nova mãe de Janete enquanto eu luto pelo direito de ver meu próprio filho. O envelope contendo minha condenação legal está sobre a mesinha onde Janete pinta fotos da nossa família. Em breve, essas fotos poderão ser a única prova de que eu algum dia fui mãe dela. Passei a semana seguinte em um estado de neblina, impedida de ver Janete, enquanto a máquina jurídica de Kevin entrava em ação. Minha advogada, Linda Torres, ligou com atualizações que mais pareciam sentenças de morte. Os colegas médicos de Kevin estão se preparando para depor sobre a deterioração do meu estado mental. O avaliador de custódia já se encontrou com Janete 2 vezes, fazendo-lhe perguntas capciosas sobre o comportamento estranho da mamãe. A cada dia que passa, a narrativa de Kevin se torna mais arraigada no sistema jurídico. Na manhã de sexta-feira, o desespero me leva ao lugar mais improvável, um grupo de apoio para mulheres divorciadas que se reúne no porão do Centro Comunitário Saint-Emery. Sento-me em um círculo de cadeiras dobráveis de metal, ouvindo histórias de maridos infiéis e disputas pela custódia dos filhos. Quando uma mulher chamada Rebecca Martinez compartilha algo que me paralisa o coração, ela diz baixinho: meu ex-marido era senador estadual. Quando ameacei expor a corrupção dele, ele me declarou mentalmente incapaz e tentou levar meus gêmeos. Perdi tudo, minha identidade, meus filhos, minha vida inteira. Foi quando me falaram do Dr. Okafor. Depois da reunião, Rebecca me puxa de lado. Você está com essa cara, diz ela, analisando meu rosto. O olhar de uma mulher encurralada por um homem com muito poder. Quão desesperada você está? Desesperada o suficiente para ouvir um estranho falar sobre médicos que ajudam mulheres a desaparecer. Desesperada o suficiente para anotar um endereço no distrito de armazéns. Desesperada o suficiente para dirigir até lá na manhã seguinte, quando Kevin leva Janete para tomar café da manhã com Carla. Outra atividade de vínculo familiar aprovada pelo tribunal que me exclui. O prédio parece abandonado visto de fora, com as janelas pintadas de preto e sem nenhuma sinalização visível. Verifico o endereço 3 vezes antes de empurrar a porta sem identificação. Um toque suave anuncia minha entrada no que parece ser um spa médico de luxo. A iluminação suave, a música clássica e o leve aroma de lavanda criam uma atmosfera que mais parece um santuário do que uma clínica. Você deve ser a Jennifer, diz uma mulher que surge de trás de um balcão de recepção ornamentado. Ela é deslumbrante de um jeito nada convencional. Maçãs do rosto salientes que revelam a herança africana. Cabelo com mechas grisalhas preso em um coque elegante e a postura confiante de alguém que se reconstruiu do zero. Sou a doutora Amara Okafor. Rebecca ligou e disse que você poderia precisar dos nossos serviços. Ela me conduz por um corredor repleto de fotografias de tirar o fôlego. Imagens de antes e depois, mas não do tipo que se vê em anúncios de cirurgia plástica. Mostram transformações completas. Mulheres que se tornaram pessoas completamente diferentes. Uma mãe loira de jogador de futebol se transformou em uma profissional de cabelos escuros com estrutura óssea diferente. Uma ruiva baixinha que se tornou uma morena alta com uma estrutura facial completamente alterada. Cada foto é identificada com um primeiro nome de um ano que abrange mais de uma década. Essas mulheres não queriam parecer mais jovens ou mais bonitas, explica a doutora Okafor, percebendo meu fascínio. Elas precisavam desaparecer de maridos que não as deixavam viver. Alguns enfrentavam ameaças de morte. Outros, como você, travavam batalhas pela custódia de seus filhos contra homens com recursos ilimitados e conexões profissionais. O consultório dela parece um santuário de terapeuta, misturado a uma sala de consulta médica. Diplomas da Johns Hopkins e da Faculdade de Medicina de Harvard estão pendurados ao lado de certificados de organizações das quais nunca ouvi falar. Redes clandestinas que ajudam vítimas de tráfico, mulheres vítimas de abuso e outras pessoas que precisam escapar de situações perigosas. Rebecca me contou sobre a manipulação cirúrgica do seu marido, diz o Dr. Okafor, sentando-se em uma cadeira à minha frente, criando uma esposa duplicada para substituí-la. Na verdade,
é mais comum do que você imagina. Homens controladores que veem as mulheres como objetos a serem modificados e aprimorados. Ela abre uma pasta grossa e me mostra estudos de caso de situações semelhantes. Um cirurgião plástico em Dallas que criou 3 versões diferentes de sua mulher ideal usando o mesmo modelo. Um ortodontista em Miami que convenceu vários pacientes a se submeterem a uma reconstrução facial para corresponder às feições de sua ex-esposa. Um dermatologista de Seattle que usou sua clínica para criar uma coleção de mulheres que pareciam variações do mesmo rosto perfeito. A comunidade médica protege os seus, explica o Dr. Okafor. Esses homens usam suas credenciais e redes profissionais para desacreditar suas vítimas. Eles transformam as preocupações legítimas das esposas em evidências de doença mental. Transformam a confusão natural das crianças em sintomas de danos psicológicos causados por mães instáveis. Ela pega um álbum encadernado em couro repleto de histórias de sucesso. Mulheres que desapareceram de situações impossíveis e reconstruíram suas vidas com novas identidades. Ex-esposas que se tornaram assistentes sociais, advogadas e ativistas, usando suas experiências para ajudar outras vítimas. Mães que recuperaram a custódia de seus filhos após provarem que seus ex-maridos eram inaptos para posições de poder e credibilidade. O processo de transformação leva aproximadamente 6 meses, explica o Dr. Okafor. Não mudamos apenas a sua aparência. Criamos uma identidade completamente nova com documentação legítima, credenciais profissionais e histórico profissional. Muitos dos nossos clientes escolhem carreiras em serviços sociais, aplicação da lei ou assistência social à infância. Cargos em que sua experiência pessoal com manipulação e abuso se torna um trunfo profissional. Observo as fotos de mulheres transformadas. Cada um irradiando confiança e força que não eram visíveis em suas fotos anteriores. Não são vítimas se escondendo de seus agressores. São guerreiros que se reinventaram para lutar em posições de poder. E as crianças? Pergunto, pensando na cara assustada de Janete naquela sala de aula ontem. A doutora Okafor abre outra seção do álbum com fotos do reencontro. Mães abraçando crianças que não viam há meses ou anos. Famílias se reconstruindo com novos nomes e novos rostos, mas com o mesmo amor. A separação temporária é a parte mais difícil, ela admite. Mas muitos dos nossos clientes recuperam a guarda quando conseguem lutar em posições em que seus agressores não podem desacreditá-los. O depoimento de uma assistente social respeitada tem mais peso do que as acusações de uma ex-mulher com problemas mentais. Ela me mostra a documentação de reversões de custódia bem-sucedidas. Mulheres que desapareceram como vítimas e retornaram como profissionais com credenciais e credibilidade para expor a manipulação de seus ex-maridos. Ex-esposas que se tornaram defensoras da criança, especialmente qualificadas para identificar e combater as táticas exatas que seus agressores usaram contra elas. O custo é significativo, continua o Dr. Okafor, $200 mil para transformação completa e estabelecimento de identidade, mas oferecemos planos de pagamento e muitas clientes encontram maneiras de acessar ativos ocultos que seus maridos desconhecem. Penso na coleção de joias da minha avó, no seguro de vida do espólio dos meus pais, na conta poupança que abri com meu nome de solteira anos atrás como uma rede de segurança que nunca imaginei que precisaria. Bens sobre os quais Kevin não sabe nada, porque nunca me viu como alguém capaz de planejamento financeiro independente. Por quanto tempo eu teria que ficar longe de Janete? Normalmente, de 8 a 12 meses para a recuperação completa e o estabelecimento da identidade. Tempo suficiente para seu marido se sentir confortável com a vitória e parar de ficar olhando por cima do ombro em busca de ameaças. Tempo suficiente para você construir credibilidade na sua nova profissão e se posicionar para investigar a aptidão dele como pai por dentro. De 8 a 12 meses sem minha filha. O pensamento me dá uma dor no peito. Mas olho para as fotos do reencontro novamente, vendo a alegria nos rostos das crianças quando finalmente estão seguras com mães fortes o suficiente para protegê-las. E se eu decidir fazer isso? Pergunto. A doutora Okafor sorri e vejo a dureza por trás de sua gentileza. Então você se torna alguém que seu marido nunca imaginou. Alguém com o poder de expô-lo, salvar sua filha e ajudar outras mulheres a escapar da mesma armadilha. Você se torna a pessoa que sempre quis ser antes de ele começar a te transformar em sua fantasia. Ela me entrega um cartão de visita com apenas um número de telefone impresso. Pense bem. Mas lembre-se, jogar pelas regras dele significa aceitar a derrota.
Mudar o jogo significa que você pode realmente vencer. Voltando para casa, passo pela escola da Janete e vejo a Mercedes do Kevin na fila para pegar o carro. Minha filha provavelmente está lá dentro agora, confusa sobre por que a mamãe não foi buscá-la, se perguntando se os documentos legais assustadores significam que ela nunca mais verá sua mãe biológica. Estaciono em uma vaga vazia e vejo Kevin ajudar Janete a entrar no carro e partir em direção a uma vida que não me inclui. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, não me sinto impotente. Sinto-me em perigo. Kevin acha que venceu ao usar meus instintos maternais contra mim. Ele está prestes a descobrir que o amor de uma mãe pode se transformar em algo muito mais poderoso do que ele jamais imaginou ser possível. Ligo para o número do Dr. Okafor 3 dias depois, com as mãos tremendo enquanto disco. A decisão parece pular de um penhasco sem garantia de aterrissar em segurança. Mas ficar significa assistir Kevin me apagar lentamente da vida de Janete enquanto não consigo impedi-lo. Quero desaparecer, digo a ela quando ela atende. Então vamos fazer isso acontecer, ela responde sem hesitar. Você pode estar aqui amanhã de manhã às 6 horas. Precisamos agir rápido antes que seu marido perceba que você está planejando algo além de aceitar as sugestões de tratamento dele. Na manhã seguinte, dirijo até a clínica do Dr. Okafor enquanto Kevin pensa que estou participando da minha primeira sessão de terapia obrigatória com o Dr. Tim. A ironia não me escapa. Enquanto o psiquiatra escolhido por Kevin se prepara para me diagnosticar com delírios, estou tomando medidas concretas para transformar esses supostos delírios em realidade. A Dr. Okafor me leva a uma sala de consulta equipada com tecnologia avançada de imagem 3D. Começaremos documentando sua aparência atual em detalhes precisos, explica ela, posicionando-me diante de câmeras que capturam meu rosto de dezenas de ângulos. Então, projetaremos sua nova identidade com base em possibilidades genéticas. Como você seria se tivesse nascido de pais diferentes, vivido em um clima diferente, vivenciado diferentes estresses na vida? O software de imagem cria múltiplas versões de possíveis novos rostos para mim. Algumas são mudanças sutis que me tornariam irreconhecível para Kevin, mas ainda fundamentalmente semelhante a quem sou agora. Outras são transformações radicais que me transformariam em alguém completamente diferente. A Dr. Okafor me orienta sobre as opções enquanto explica os procedimentos médicos necessários para cada nível de mudança. Reestruturação óssea por meio de implantes estratégicos e redução seletiva, diz ela, apontando para áreas do meu rosto na tela do computador. Terapia com melanina para escurecer o tom da pele permanentemente. Modificação das cordas vocais para mudar a voz. Não são melhorias estéticas. São modificações de sobrevivência. Escolho uma transformação que me tornará irreconhecível, mas que me manterá humano. Pele mais escura que sugere herança latina. Estrutura óssea mais forte que transmite autoridade em vez de vulnerabilidade. Uma voz que transmite confiança em vez do tom de desculpas que Kevin me ensinou a usar. O processo levará 5 meses, explica o Dr. Okafor enquanto agendamos a primeira cirurgia. Você ficará aqui durante os períodos de recuperação e usaremos a desculpa do retiro de saúde mental para justificar sua ausência. Tenho contatos em Pine Valley que fornecerão documentação autêntica da sua estadia lá, incluindo anotações de sessões de terapia e relatórios de progresso que satisfarão a equipe jurídica do seu marido. A primeira cirurgia acontece numa terça-feira. Acordo em uma sala de recuperação particular com bandagens cobrindo metade do meu rosto e a boca inchada demais para falar claramente. A Dr. Okafor me examina a cada poucas horas, monitorando possíveis complicações enquanto explica o que realizou. Aumento das maçãs do rosto e reconstrução do maxilar, diz ela, mostrando-me fotos da cirurgia. Quando o inchaço diminuir, você terá a estrutura óssea de alguém que nunca foi criticada por ser muito frágil ou muito feminina. Helena Rodrigues, minha coach de identidade, me visita durante a segunda semana de recuperação. Ela é uma ex-atriz de teatro que se reinventou após escapar de um diretor abusivo que controlava todos os aspectos de sua carreira e vida pessoal. O treinamento vocal começa assim que sua garganta sarar, ela me conta, demonstrando o sotaque do sudoeste que se tornará parte da identidade de Maria Gonzalez. Mas primeiro, vamos trabalhar sua postura. Kevin te treinou para ocupar menos espaço e se desculpar por existir. Maria Gonzalez não se desculpa por nada. Entre as cirurgias, estudo livros didáticos de serviço social com uma intensidade que não sentia desde a faculdade. Psicologia do desenvolvimento infantil,
Teoria dos sistemas familiares, procedimentos legais para avaliação de custódia. Conhecimento que me tornará genuinamente qualificado para o papel que estou me preparando para desempenhar. Mas, mais do que isso, estou aprendendo a linguagem científica para descrever o que Kevin fez à nossa família. Alienação parental, manipulação psicológica, abuso sistemático disfarçado de perícia médica. O Dr. Okafor realiza a terapia de melanina durante meu 3º mês de tratamento. Isso escurecerá permanentemente o tom da sua pele, ela avisa antes do início das injeções. Não há como reverter esse procedimento específico. Você está se comprometendo a se tornar alguém etnicamente diferente de quem nasceu para ser. Observo meu reflexo mudar a cada semana, à medida que a melanina faz efeito. Minha tez irlandesa pálida se aprofunda em um bronzeado quente que evoca a herança latino-americana. Combinado com minha nova estrutura óssea, o efeito é impressionante. Pareço alguém que nasceu confiante, e não alguém que aprendeu a se encolher para se adequar às expectativas de um homem. Helena trabalha comigo diariamente em exercícios de modificação de voz. Sua voz natural é mais aguda e suave porque Kevin preferia mulheres que soassem jovens e inseguras, explica ela durante uma sessão. Maria Gonzalez fala com o diafragma. Ela não fala alto nem termina declarações como se fossem perguntas. Ela não pede desculpas antes de expressar opiniões. A cirurgia das cordas vocais acontece no 4º mês, sob anestesia local, para que eu possa testar minha nova voz imediatamente. Quando falo pela primeira vez após o procedimento, o som que emerge é mais profundo, mais rico, carregando uma autoridade que eu nem sabia que possuía. Ainda é reconhecidamente humana, ainda é feminina, mas completamente diferente da voz hesitante que Kevin moldou ao longo de anos de críticas sutis. Como você se sente? Pergunta o Dr. Okafor. Poderosa, respondo, e a palavra ressoa em meu peito de uma forma que nunca antes. Durante meu último mês de transformação, prático viver como Maria Gonzalez. Eu uso roupas que combinam com minha nova postura confiante, blazers estruturados em vez dos cardigans leves que Kevin preferia, saltos que me deixam mais alta em vez de sapatilhas que me mantinham pequena, cores que chamam a atenção em vez dos tons pastéis que me ajudavam a me misturar ao fundo. A parte mais difícil do meu treinamento envolve aprender a suprimir meus instintos maternais ao discutir o caso de Janete. O Dr. Okafor organiza entrevistas simuladas nas quais pratico a revisão do arquivo dela com distanciamento profissional, enquanto meu coração clama por abraços apertados para minha filha e conforto para seus medos. Canalize essa fúria protetora para a determinação clínica, ela orienta. Maria Gonzalez não ama Janete Walsh. Ela está simplesmente comprometida em proteger todas as crianças de pais manipuladores. Concluo minha certificação em serviço social pelo programa online da Universidade Estadual do Arizona, concluindo um curso que normalmente leva 2 anos e é composto por 8 meses intensivos. Minha tese foca na manipulação da custódia por profissionais médicos, com base em pesquisas que realizo durante meus períodos de recuperação. O trabalho acadêmico me dá credenciais legítimas, ao mesmo tempo que me permite estudar as táticas de Kevin de uma perspectiva profissional. Você está pronto, diz o Dr. Okafor enquanto revisamos minha nova documentação. Maria Gonzalez tem mestrado em serviço social, 3 anos de experiência na Phoenix Family Services e excelentes referências profissionais de supervisores que, na verdade, são outras mulheres transformadas que agora trabalham com bem-estar infantil em todo o país. Seu histórico explica seu conhecimento especializado em manipulação profissional, sua paixão por proteger crianças e sua expertise específica em casos envolvendo profissionais médicos. Olho-me no espelho pela última vez como Jennifer Walsh. A mulher que me encara tem pele escura, maçãs do rosto marcantes e olhos que transmitem uma confiança constante em vez de uma incerteza nervosa. Minha voz transmite autoridade quando falo. Minha postura sugere alguém a quem nunca disseram para se diminuir. Kevin destruiu Jennifer Walsh, digo ao meu reflexo. Mas ele criou algo muito mais perigoso. Uma mulher sem nada a perder e com tudo o que era necessário para destruí-lo. Na manhã seguinte, saio da clínica do Dr. Okafor como Maria Gonzalez, carregando credenciais que me permitirão ser contratada pelos serviços de proteção à criança e colocada em posição de investigar a aptidão de Kevin como pai. Gastei $200 mil em 5 meses de agonia para me tornar alguém que Kevin nunca conheceu. Agora, o verdadeiro trabalho começa. 6 meses depois, atravesso as portas do prédio do Serviço de Proteção à Criança do Condado como Maria Gonzalez, carregando uma maleta cheia de credenciais que Kevin jamais imaginaria que sua esposa submissa pudesse possuir.
Minha nova supervisora, Sandra Williams, me recebe com genuíno carinho enquanto analisa meu currículo impressionante da Phoenix Family Services. Temos sorte de ter alguém com a sua experiência especializada, diz Sandra, me conduzindo ao meu novo escritório. Casos envolvendo profissionais médicos que manipulam o sistema são particularmente desafiadores. Sua experiência em identificar padrões de abuso profissional será inestimável aqui. Minha mesa fica de frente para uma janela com vista para a escola primária onde Janete frequenta a terceira série agora. Consigo ver o parquinho onde ela costumava rir durante o recreio, antes que a manipulação de Kevin a transformasse numa criança ansiosa com medo de perder a mãe. A proximidade não é coincidência. Solicitei esta tarefa especificamente para ficar perto da minha filha enquanto construo o caso que a salvará. Seu primeiro caso é interessante, continua Sandra, colocando uma pasta grossa na minha mesa. A família Walsh. O Dr. Kevin Walsh entrou com um pedido de modificação de guarda emergencial há 6 meses, alegando que sua ex-mulher abandonou a filha para entrar em tratamento psiquiátrico. Mas a orientadora escolar da criança está preocupada com o comportamento do pai e com a introdução de uma nova figura feminina que está causando confusão de identidade. Abro o arquivo do caso de Janete com as mãos aparentemente firmes, apesar do terremoto que acontece dentro do meu peito. A linguagem clínica descreve minha filha como uma menina de 8 anos que apresenta ansiedade grave, distúrbios do sono e confusão em relação à identidade materna após a separação dos pais. Os boletins escolares anexos documentam seu declínio no desempenho acadêmico, retraimento social e obras de arte perturbadoras que retratam temas de identidade dividida. Ler sobre o sofrimento de Janete através de olhares profissionais me dá uma perspectiva diferente sobre a crueldade de Kevin. Essas não são apenas as ações de um marido infiel. São táticas sistemáticas de abuso psicológico projetadas para destruir o senso de segurança e identidade de uma criança. Os padrões de documentação correspondem aos casos clássicos de alienação parental que estudei durante meu programa de certificação acelerada. Meu telefone vibra com uma mensagem do número do Kevin. Funcionário do CPS vindo aqui hoje para uma verificação de rotina. Certifique-se de que Janete entenda que isso é normal e não há motivo para preocupação. Ele está enviando mensagens para sua ex-esposa Jennifer, sem saber que Maria Gonzalez está lendo suas instruções sobre como se preparar para sua própria investigação. Chego à casa de Kevin pontualmente às 14 horas, dirigindo o confiável Honda Civic, que combina com minha nova identidade de assistente social dedicada, em vez do SUV de luxo que Jennifer Walsh usava para viver sua vida suburbana privilegiada. A casa parece menor de alguma forma, ou talvez eu tenha crescido durante minha transformação. O gramado impecavelmente cuidado e o paisagismo caro parecem excessivos agora. Evidência de recursos que poderiam ter sido investidos no genuíno bem-estar da família, em vez de manter as aparências. Kevin atende a porta com seu sorriso mais charmoso, o mesmo que usava quando cortejava pacientes em potencial para procedimentos caros. Senhorita Gonzalez, obrigado por vir. Sei que essas visitas são rotineiras, mas quero garantir que Janete está se recuperando bem desde que a mãe dela entrou em tratamento. Carla aparece atrás dele, e ver minha réplica cirúrgica cara a cara pela primeira vez desde a minha transformação cria um momento surreal em que olho para mim mesma com olhos completamente diferentes. Ela está usando um dos meus vestidos antigos, aquele azul florido que eu adorava antes de Kevin me convencer de que me fazia parecer matronal nela. Parece diferente, de alguma forma, como uma fantasia em vez de uma roupa escolhida por alguém que realmente gostou da estampa. Esta é Carla Morrison, diz Kevin, com a mão pousada possessivamente na parte inferior das costas dela. Ela tem ajudado Janete a se adaptar durante essa transição difícil. Carla tem um jeito natural com crianças. Observo o rosto de Carla com distanciamento profissional, notando a precisão cirúrgica de suas feições e o jeito como ela olha para Kevin em busca de aprovação antes de falar. Seus movimentos são cuidadosos, calculados, como alguém desempenhando um papel com o qual ainda não se sente totalmente confortável. Olá, senhorita Gonzalez, diz Carla, estendendo a mão. O Dr. Walsh me falou muito sobre o trabalho maravilhoso que a senhora faz protegendo as crianças. Sua voz tem a mesma timidez que a minha costumava ter. O som de uma mulher treinada para se submeter à autoridade masculina. Mas, por trás da polidez cuidadosa, percebo algo mais. Medo. Ela está com medo de cometer um erro que possa desagradar Kevin. Onde está Janete? Pergunto, consultando minha prancheta oficial. Lá em cima, no quarto dela, responde Kevin.
Ela tem tirado mais sonecas ultimamente. O estresse da custódia tem sido exaustivo para ela. Sigo Kevin escada acima, subindo milhares de vezes como sua esposa. Agora, vendo nossa casa com os olhos analíticos de uma investigadora de bem-estar infantil, a porta do quarto de Janete está decorada com novas obras de arte, desenhos que mostram 3 bonecos palitos identificados como papai, senhorita Carla e eu, sem nenhuma figura materna visível em lugar nenhum. A ausência de representação materna em sua arte recente diz muito sobre o sucesso de Kevin em me apagar de sua paisagem psicológica. Janete está sentada em sua cama cercada por bonecas, mas não está brincando. Ela os organiza em fileiras cuidadosas, classificando-os por cor de cabelo e características faciais com a precisão obsessiva de uma criança tentando entender a confusão de identidades. Quando ela me vê entrar em seu quarto, seu rosto se ilumina de esperança. Você veio procurar a minha mamãe? Ela pergunta imediatamente, abandonando as bonecas para se aproximar de mim. Papai diz que ela foi ao concerto, mas ela já está fora há muito tempo, e acho que talvez ela tenha se perdido. Kevin entra na sala atrás de mim, e sua presença imediatamente deixa Janete tensa. Janete, aqui é a senhorita Gonzalez, do escritório do condado. Ela está aqui para garantir que você esteja feliz e saudável. Ajoelho-me na altura dos olhos de Janete, lutando contra todos os meus instintos maternais, gritando para que eu a pegue em meus braços e diga que a mamãe nunca foi embora, que a mamãe se transformou em alguém forte o suficiente para salvá-la. Em vez disso, mantenho a compostura profissional enquanto meu coração se parte ao ver as mudanças no rosto da minha filha. Ela está mais magra do que há 6 meses, com olheiras que indicam muitas noites sem dormir. Você pode me contar sobre sua família, Janete? Pergunto gentilmente. Janete olha nervosamente para Kevin antes de responder. Eu moro com o papai e a dona Carla agora. A mamãe foi embora porque estava com problemas na cabeça, mas a dona Carla cuida de mim. Ela tenta escovar meu cabelo como a mamãe costumava fazer, mas ela não sabe que eu não gosto quando ela puxa. A resposta cuidadosamente planejada revela perfeitamente as táticas de manipulação de Kevin. Ele treinou Janete para repetir sua narrativa enquanto, inconscientemente, expressava sua insatisfação com as tentativas inadequadas de Carla de me substituir. Cada palavra que minha filha diz é evidência de abuso psicológico disfarçado de carinho. Sente falta da sua mãe? Pergunto. Sei que a pergunta deixará Kevin desconfortável, mas preciso da resposta sincera de Janete para minha documentação. Os olhos de Janete se enchem de lágrimas, apesar do olhar de advertência de Kevin. A dona Carla diz que eu não deveria sentir falta da mamãe porque isso deixa o papai triste. Mas às vezes eu esqueço e chamo a dona Carla pelo nome errado. E aí o papai tem que me lembrar de usar minha voz interior em assuntos de família. Uma voz interior sobre assuntos de família. Kevin ensinou nossa filha a reprimir seus sentimentos e questionamentos naturais sobre o desaparecimento da mãe. Ele transformou suas emoções autênticas em segredos que ela não tem permissão para expressar abertamente. Passei mais 1 hora realizando minha avaliação oficial, fotografando o espaço de Janete e documentando as respostas de Kevin às perguntas padrão sobre responsabilidades parentais e bem-estar infantil. Cada resposta que ele dá revela sua compreensão superficial das reais necessidades de Janete, em comparação com suas suposições sobre o que as crianças exigem de seus cuidadores. Quando Carla tenta demonstrar suas habilidades maternas ajudando Janete com a lição de casa, vejo minha filha aceitar educadamente a ajuda, embora claramente sinta falta da maneira como eu costumava tornar o aprendizado divertido por meio de jogos e vozes engraçadas. Carla conhece a mecânica de ajudar com as tarefas escolares, mas não entende o estilo de aprendizagem de Janete ou as técnicas de incentivo que realmente a motivam. Enquanto me preparo para ir embora, Janete puxa meu casaco. Senhorita Gonzalez, quando encontrar minha mãe, pode dizer a ela que ainda decorei a canção de boa noite dela. Eu canto para mim mesma todas as noites para não esquecer a canção que fiz quando ela tinha 3 anos sobre garotinhas corajosas que conseguem superar qualquer coisa assustadora. Janete tem mantido nossa conexão viva através daquela melodia simples, alimentando a esperança de que sua mãe biológica retorne um dia. Vou garantir que ela saiba, prometo. E Janete sorri pela primeira vez desde que cheguei. Caminhando de volta para o carro, sinto o peso do meu novo poder e o fardo da minha situação impossível. Estou mais perto da minha filha do que estive em meses, mas não posso confortá-la ou me revelar sem destruir a missão que poderia salvá-la para sempre.
Kevin acena para se despedir da varanda da frente, completamente alheio ao fato de sua ex-esposa ter acabado de concluir sua primeira investigação oficial sobre sua paternidade. Ele acha que venceu ao me isolar de Janete por meio de manipulação legal. Ele não tem ideia de que a guerra apenas começou. Nas semanas seguintes, minhas visitas à casa de Kevin se transformaram em uma dança cuidadosamente coreografada de observação profissional e conexão maternal oculta. Durante minha terceira visita oficial, notei que Janete começou a organizar seus bichinhos de pelúcia em padrões deliberados pelo chão do quarto. À primeira vista, parece uma brincadeira de criança, mas quando olho o arranjo mais de perto, percebo que ela soletrou a Helpion usando seus ursinhos de pelúcia favoritos. Janete me olha e olha em direção ao seu armário, onde descubro um pequeno caderno escondido atrás de seus casacos de inverno. Lá dentro, ela desenhou várias imagens da mesma cena. Uma garotinha em pé entre duas mulheres idênticas, com setas apontando para uma delas rotulada como real e a outra como fingida. Os desenhos demonstram sofisticação crescente à medida que Janete desenvolve seu próprio sistema para documentar o abuso psicológico que não consegue expressar em palavras. Alguém mais sabe sobre seus desenhos? Pergunto baixinho, e Janete balança a cabeça vigorosamente. A dona Carla encontrou uma vez e mostrou para o papai. Ele fez cara de bravo e me disse que histórias sobre mamãe só deveriam ser histórias felizes. Então agora eu os escondo onde a mamãe de mentira não olha. A compreensão instintiva de Janete de que Carla não é realmente sua mãe, apesar da semelhança física, prova que a manipulação de Kevin não destruiu completamente sua conexão com a realidade. Minha filha sabe que algo está fundamentalmente errado em sua situação atual e está encontrando maneiras de comunicar esse conhecimento ao único adulto que parece ouvir sem julgar. Na minha quarta consulta, vi a fachada profissional de Kevin começar a ruir sob pressão. Seu telefone tocava constantemente durante a entrevista, e ouvia conversas acaloradas com colegas sobre queixas de pacientes e complicações cirúrgicas. Quando a doutora Susan Bradley liga para falar sobre uma rinoplastia mal-sucedida que precisa de cirurgia corretiva, Kevin fica visivelmente agitado. Não entendo por que todo mundo está questionando minhas técnicas de repente. Ele grita com Carla após encerrar a ligação. Realizo esses procedimentos com sucesso há 15 anos. Mas a expressão de Carla sugere que ela tem ouvido reclamações semelhantes com frequência. Ela se encolhe quando Kevin bate o telefone no gancho. E percebo como ela instintivamente se move para proteger Janete de testemunhar sua explosão. Apesar de ser criação de Kevin, os instintos protetores de Carla em relação à minha filha parecem genuínos. Agendo entrevistas de acompanhamento com a equipe médica de Kevin, usando minhas credenciais oficiais do CPS, para fazer perguntas sobre o comportamento profissional do Dr. Walsh e suas interações com os pacientes. A enfermeira Margaret Foster, que trabalha com Kevin há 8 anos, fala com cautela, mas revela padrões preocupantes. O Dr. Walsh sempre foi muito criterioso com a aparência dos pacientes, ela admite durante nossa conversa particular. Mas, ultimamente, ele tem feito comentários inusitados, comparando pacientes com ex-pacientes e sugerindo procedimentos que parecem desnecessários. Na semana passada, ele passou 20 minutos fotografando uma paciente de rinoplastia de ângulos que não eram clinicamente relevantes. Margaret me mostra os arquivos recentes de pacientes de Kevin, onde descubro que ele tem documentado rostos de mulheres com os mesmos detalhes obsessivos que eu encontrei nas pastas do computador dele em casa. Fotos de vários ângulos, medições, anotações sobre potencial de melhora que mais parecem críticas artísticas do que avaliações médicas. Alguém já relatou essas preocupações ao conselho médico? Pergunto. Margaret se remexe, desconfortável. O Dr. Walsh tem conexões poderosas. Funcionários que questionaram seus métodos foram transferidos para outros departamentos ou dispensados por motivos não relacionados. Todos nós temos famílias para sustentar. O medo dela revela a extensão da influência de Kevin na comunidade médica. Ele não está apenas manipulando sua vida pessoal. Ele está usando sua reputação profissional para silenciar qualquer um que possa expor suas perigosas obsessões. Minha investigação sobre os registros escolares de Janete revela a campanha sistemática de Kevin para controlar a narrativa sobre a dissolução da nossa família. O diretor Roberts me mostra e-mails nos quais Kevin detalha meu suposto colapso mental, fornecendo exemplos específicos do meu comportamento paranoico que se alinham perfeitamente com sua estratégia jurídica. O Dr. Walsh tem sido muito proativo em nos manter informados.
O diretor Roberts explica que queria garantir que pudéssemos oferecer o suporte adequado a Janete durante esse momento difícil. Ele também providenciou que um psicólogo infantil visite a escola mensalmente para monitorar a adaptação de Janete. Doutora Sarah Tim, terapeuta escolhida a dedo por Kevin, especialista em encontrar patologias onde elas não existem. Solicito cópias dos relatórios de visita escolar dela e descubro que ela tem feito perguntas capciosas a Janete, com o objetivo de extrair declarações que sustentem o pedido de custódia de Kevin. De acordo com as anotações da doutora Tim, Janete expressou preocupação com o apego à figura materna ausente e resistência em aceitar o modelo feminino positivo no ambiente doméstico. A linguagem clínica transforma o luto natural de Janete pela perda da mãe em evidência de que ela foi psicologicamente prejudicada pelo meu abandono. Durante minha próxima visita domiciliar, observo a dinâmica entre Kevin e Carla com mais atenção. O relacionamento deles funciona como um procedimento médico. Kevin faz ajustes constantes no comportamento, na aparência e nas respostas de Carla, enquanto ela aceita suas correções com a condescendência de uma paciente, em vez da igualdade de um parceiro. Carla, sua postura está curvada de novo, diz Kevin durante o jantar, fazendo-a endireitar a coluna imediatamente. Lembra do que praticamos sobre linguagem corporal confiante. Janete observa essa interação com a aguçada consciência de uma criança que aprendeu a ler o humor dos adultos para sobreviver. Ela sabe que a obediência de Carla não é afeição natural, mas comportamento treinado, e ela responde a essa figura maternal artificial com um distanciamento educado, em vez de um calor genuíno. Depois do jantar, encontro Carla sozinha na cozinha, enchendo a máquina de lavar louça com precisão mecânica. Quando elogio sua eficiência, ela parece surpresa, como se elogios às suas próprias ações fossem inesperados. O Dr. Walsh é muito criterioso com a administração da casa, diz ela calmamente. Ele me ensinou a maneira correta de organizar as coisas, então Janete se sente segura e consistente. Do jeito certo, como se só existisse o método certo para lavar louça ou arrumar uma casa. E Kevin é a autoridade em perfeição doméstica. Percebo que Carla não tem autonomia nesta casa. Ela segue as instruções detalhadas de Kevin sobre como viver, como interagir com Janete e até mesmo como realizar tarefas domésticas básicas. No momento em que Kevin sai para atender um telefonema, a compostura cautelosa de Carla se desfaz um pouco. Ela encara seu reflexo na janela da cozinha, tocando as maçãs do rosto cirurgicamente alteradas com a mesma expressão confusa que eu costumava ter quando Kevin me convencia a mudar partes de mim. Às vezes não me reconheço, admite ela baixinho. O Dr. Walsh diz que isso é normal depois de uma grande cirurgia reconstrutiva, mas já faz 8 meses e ainda sinto como se estivesse usando o rosto de outra pessoa. O rosto de outra pessoa. O meu rosto. Mas ela ainda não sabe disso. Os procedimentos foram necessários depois do seu acidente, pergunto, testando a história de Kevin. Carla hesita o suficiente para revelar a mentira. Sim, o acidente. O Dr. Walsh diz que tive sorte por ele ter conseguido restaurar minha aparência tão completamente. Ele diz que estou ainda melhor do que antes. Mas seu tom sugere dúvida em vez de gratidão. Ela começa a questionar se a história do acidente faz sentido, se os procedimentos exaustivos foram realmente necessários, se a versão de Kevin dos eventos condiz com suas memórias fragmentadas do que realmente aconteceu. Naquela noite, compilei meu crescente arquivo de evidências. A arte oculta de Janete demonstrando confusão de identidade. O declínio do desempenho profissional de Kevin documentado por colegas preocupados. O evidente desconforto de Carla com sua transformação cirúrgica e seu papel subordinado na casa de Kevin. O medo dos funcionários em denunciar o comportamento inadequado de Kevin. Cada evidência fortalece meu caso. Mas, mais importante, cada visita revela que a família substituta perfeita de Kevin é construída com base em manipulação, medo e controle psicológico, em vez de amor e segurança genuínos. Janete não está prosperando com sua nova figura materna. Ela está sobrevivendo suprimindo seus instintos naturais e emoções autênticas. A guerra que Kevin iniciou criando cópias cirúrgicas está se transformando em sua própria destruição. Ele só não sabe disso ainda. Meu sucesso com outros casos de custódia cresce rapidamente à medida que a notícia se espalha pelo sistema de tribunais de família sobre o novo assistente social que não se deixa intimidar por profissionais ricos ou suas equipes jurídicas.
A juíza Patrícia Morrison solicita meu envolvimento no caso Henderson, em que um advogado renomado está usando suas conexões jurídicas para desacreditar as alegações de abuso emocional feitas por sua ex-esposa. Maria, preciso de alguém que consiga enxergar através da manipulação profissional, diz a juíza Morrison durante nossa reunião pré-julgamento. Muitos avaliadores de custódia se deixam levar por credenciais e reputação, em vez de se concentrarem no que realmente está acontecendo com as crianças envolvidas. Em 3 meses, expus com sucesso táticas de manipulação em 6 casos diferentes envolvendo médicos, advogados e executivos que usam seu status profissional para controlar os resultados da custódia. Meu depoimento ajuda o juiz Morrison a conceder a guarda a mães que eram retratadas como estáveis enquanto seus filhos sofriam abuso emocional disfarçado de disciplina parental. Cada vitória fortalece minha reputação como assistente social especializada em casos em que as evidências tradicionais não captam toda a extensão da manipulação psicológica. Advogados de família começam a solicitar meu envolvimento especificamente quando suspeitam de abuso profissional, mas não conseguem comprová-lo por meio de documentação convencional. Durante minhas consultas regulares com Janete, ela desenvolve maneiras cada vez mais sofisticadas de comunicar sua angústia sem alertar Kevin sobre nossa conexão secreta. Ela organiza seus materiais de arte em padrões que formam palavras que só eu reconheceria. Ela coloca o giz de cera vermelho, o marcador azul e o lápis amarelo em sequência para formar RBY. Das histórias de Ninar que eu costumava contar a ela sobre princesas corajosas que nunca perderam a esperança. A arte de Janete evolui de simples expressões de confusão para complexas paisagens emocionais que documentam a manipulação psicológica de Kevin com uma clareza impressionante. Ela se desenha como uma pequena figura presa em um labirinto de espelhos, cercada por rostos idênticos que afirmam ser todos os seus. Outro desenho mostra uma garotinha segurando uma lupa, procurando entre uma multidão de mulheres idênticas àquela com o coração de verdade. Senhorita Maria, posso te perguntar uma coisa? Pergunta Janete durante nossa 6ª visita, me puxando de lado enquanto Kevin e Carla discutem sobre os preparativos do jantar na cozinha. Se o pai de alguém faz a pessoa fingir estar feliz quando ela está realmente triste, isso é mentira? E se for mentira, quem se mete em encrenca? O pai ou a filhinha? A pergunta dela revela a posição impossível em que Kevin a colocou. Janete sabe que está sendo forçada a fingir felicidade e aceitação de Carla, mas foi condicionada a acreditar que expressar seus sentimentos autênticos resultará em punição ou abandono. Eu a ajudo a entender que as crianças nunca são responsáveis pelos problemas dos adultos e que se sentir confusa ou triste com as mudanças na família é completamente normal. Você tem o direito de sentir o que quiser, digo a ela. Sentimentos não são certos ou errados. São apenas informações sobre o que está acontecendo ao nosso redor. O rosto de Janete se ilumina de alívio, como se alguém finalmente lhe tivesse dado permissão para confiar em suas próprias respostas emocionais em vez das reações fabricadas que Kevin exige dela. Enquanto isso, o mundo profissional de Kevin começa a ruir sob o peso de sua atenção dividida e da paranoia crescente. Durante minha entrevista com a doutora Michelle Park, sua sócia sênior, ela revela que a taxa de complicações cirúrgicas de Kevin triplicou nos últimos 6 meses. Kevin sempre foi meticuloso, explica a doutora Park, claramente em conflito entre lealdade ao colega e preocupação com a segurança do paciente. Mas, ultimamente, ele tem se distraído durante os procedimentos, cometendo erros básicos que jamais deveriam acontecer com alguém com a experiência dele. Na semana passada, ele rompeu o nervo facial durante uma rinoplastia de rotina porque estava lendo mensagens de texto durante a cirurgia. A paciente, Sra. Dorothy Tim, agora sofre de paralisia facial parcial permanente, o que exigirá procedimentos corretivos adicionais e provavelmente resultará em um processo judicial por negligência médica. A explicação de Kevin aos seus sócios foi que o paciente se moveu inesperadamente, mas as gravações de vídeo da cirurgia mostram Kevin olhando para o celular no momento crítico em que a precisão era essencial. Estamos pensando em pedir para o Kevin tirar um ano sabático. O Dr. Park admite que sua situação pessoal parece estar afetando seu julgamento profissional e que não podemos arriscar a segurança do paciente enquanto ele resolve o que está acontecendo em casa. Documento tudo, construindo um retrato abrangente de um homem cuja obsessão por controlar a aparência das mulheres começou a afetar sua capacidade de desempenhar suas funções profissionais com segurança. O padrão sugere que a manipulação de Kevin se estende muito além de seus relacionamentos pessoais, chegando à sua prática médica, onde pacientes vulneráveis confiam a ele seus rostos e seus futuros. Durante minha 7ª visita à casa de Kevin,
planejei uma conversa particular com Carla, sugerindo que analisássemos as necessidades educacionais de Janete enquanto Kevin atendia uma ligação comercial. Preparei-me cuidadosamente para esse momento, sabendo que as dúvidas crescentes de Carla sobre sua situação poderiam torná-la receptiva a perguntas que a ajudassem a enxergar a manipulação de Kevin com mais clareza. Há quanto tempo você trabalha para a Dra. Walsh? Pergunto, usando uma linguagem que reforça sutilmente o status dela como funcionária, em vez do papel de parceira romântica. 3 anos, responde Carla, e então se corrige rapidamente. Quer dizer, eu faço parte do consultório há 3 anos, mas Kevin e eu estamos juntos pessoalmente há cerca de 18 meses. A cronologia revela que Kevin começou a transformar Carla muito antes de nosso casamento dar qualquer sinal de problemas sérios. Não foi um relacionamento de recuperação após dificuldades conjugais. Foi uma operação de substituição premeditada que Kevin realizou enquanto ainda era casado comigo. Janete mencionou que você tem ajudado com os cuidados dela desde que a mãe dela entrou em tratamento. Continuo cautelosamente. Deve ser desafiador assumir o papel maternal com uma criança que passou por um trauma. A fachada de Carla se quebra um pouco. Às vezes, sinto que estou interpretando um papel que não entendo. Janete me olha como se esperasse que eu fizesse as coisas de forma diferente, que soubesse coisas sobre ela que eu não sei. Kevin fica frustrado quando não consigo antecipar as necessidades dela como a mãe biológica dela conseguia. Mãe biológica. A frase escapa antes que Carla consiga se conter, revelando que, apesar da insistência de Kevin em chamá-la de nova figura materna de Janete, ela sabe que é uma substituta, e não uma substituta. Você já considerou que Janete poderia se beneficiar mantendo algum contato com sua mãe biológica? Sugiro que até mesmo visitas supervisionadas podem ajudar a reduzir sua ansiedade em relação às mudanças na família. Kevin diz que Jennifer é instável demais para contato. Carla responde automaticamente, mas seu tom sugere dúvida. Ele me mostrou exemplos do comportamento errático dela, mas às vezes... Ela para de falar, olhando para a sala de estar, onde a voz de Kevin ecoa pela conversa telefônica. Às vezes o quê? Pergunto gentilmente. Às vezes, os exemplos não correspondem à mulher que Janete descreve quando fala sobre a saudade da mãe. As histórias de Janete fazem sua mãe parecer amorosa, criativa e divertida, mas as evidências de Kevin a fazem parecer perigosa e imprevisível. É difícil entender como a mesma pessoa pode ser as duas coisas. A crescente consciência de Carla de que a narrativa de Kevin não condiz com as memórias autênticas de Janete me dá esperança de que ela esteja disposta a questionar outros aspectos do relacionamento deles. Se eu puder ajudá-la a enxergar a verdade sobre a manipulação de Kevin, ela poderá se tornar minha aliada mais poderosa para expor seu abuso sistemático. Naquela noite, compilei meu crescente arquivo de evidências com determinação renovada. A documentação sofisticada de Janete sobre seu sofrimento emocional, o declínio profissional e os erros cirúrgicos de Kevin, as crescentes dúvidas de Carla sobre seu papel e identidade, as crescentes preocupações dos membros da equipe com a segurança dos pacientes e o comportamento errático de Kevin. Cada fio de evidência fortalece a teia que estou tecendo em torno das mentiras cuidadosamente construídas por Kevin. Ele está tão focado em manter o controle sobre Janete e Carla que não percebe como seu desespero está me fornecendo exatamente a munição necessária para destruir sua credibilidade e salvar minha filha. A rede de aliados que construí por meio do meu sucesso profissional me dá confiança de que, quando chegar a hora de revelar minha verdadeira identidade, terei o apoio e a credibilidade necessários para fazer as pessoas me ouvirem. Kevin pode ter vencido a primeira batalha ao virar meus instintos maternais contra mim, mas ele está prestes a descobrir que está lutando contra alguém muito mais perigoso do que a esposa submissa que ele pensou ter derrotado. Maria Gonzalez tem recursos, aliados e evidências que Jennifer Walsh jamais poderia ter reunido. E Maria Gonzalez está pronta para usar todas as armas à sua disposição para salvar Janete e destruir o homem que pensou que poderia substituir nós duas. A descoberta veio durante o depoimento de Kevin. 3 meses após o início do processo formal de custódia. Seu advogado, Robert Sterling, apresenta presunçosamente o que acredita ser evidência da minha instabilidade mental. Uma série de e-mails que Kevin alega que lhe enviei durante meu tratamento psiquiátrico em Pine Valley. Mas quando Sterling lê as mensagens em voz alta, ele acidentalmente inclui cabeçalhos que revelam um verdadeiro remetente. O próprio Kevin se passando por Jennifer para criar evidências do meu suposto estado mental em deterioração. Meritíssimo, Linda Torres se levanta imediatamente.
Esses e-mails foram enviados do computador pessoal do Dr. Walsh, não do Centro de Saúde Mental Pine Valley. Os metadados mostram que eles se originaram do endereço IP do escritório em casa dele, durante o período em que sua ex-esposa supostamente estava em tratamento residencial. O rosto de Kevin fica branco quando ele percebe que seu advogado acabou de expor sua fabricação de evidências. Mas Sterling, tentando salvar a situação, comete um erro ainda maior. Ele abre o laptop de Kevin para demonstrar a origem do e-mail, exibindo inadvertidamente pastas de arquivos com os rótulos em cronograma de substituição de Jennifer em perfis psicológicos de pacientes, uso pessoal. O escrivão do tribunal captura capturas de tela antes que Sterling possa fechar o laptop, e o juiz Morrison ordena um exame forense do computador de Kevin. O que surge na semana seguinte destrói completamente a credibilidade de Kevin. Correspondência por e-mail com outros cirurgiões plásticos discutindo protocolos de modificação da esposa. Pesquisa sobre estratégias legais para remover filhos de mães que resistem aos projetos de melhoria de seus maridos. Planos detalhados, abrangendo 3 anos, para me substituir sistematicamente, mantendo a custódia legal de Janete. Os mais prejudiciais são os e-mails entre Kevin e o Dr. Marcus Reed, em Beverly Hills, onde Kevin escreve: o modelo original serviu ao seu propósito, mas carece da conformidade necessária para o funcionamento familiar ideal. A versão 2.0 demonstra uma melhora significativa na capacidade de resposta às orientações e na disposição de manter os padrões de aparência desejados. O cronograma de transição sugere 18 meses para a substituição completa, minimizando complicações legais. A expressão da juíza Morrison se endurece ao ler as descrições clínicas de Kevin sobre nosso casamento e sua manipulação cirúrgica em Carla. Dr. Walsh, essas comunicações sugerem abuso psicológico premeditado, em vez de dificuldades conjugais que levaram à separação. Estamos expandindo este caso para incluir investigação criminal. O advogado de Kevin pede um recesso imediato, mas o dano é irreversível. O exame forense ordenado pelo tribunal revela anos de evidências mostrando a destruição sistemática de identidades de mulheres por Kevin, seu uso de procedimentos médicos para controlar o comportamento e seu planejamento detalhado para me eliminar da vida de Janete, evitando consequências legais. 2 semanas depois, Janete presta seu depoimento nos aposentos privados do juiz Morrison, com apenas um defensor da criança nomeado pelo tribunal presente para garantir seu conforto e segurança. Assisto, por vídeo em circuito fechado, enquanto minha filha descreve corajosamente sua confusão e medo com uma honestidade de cortar o coração. Papai tira fotos minhas e da senhorita Carla juntas o tempo todo, diz Janete à advogada, com a voz baixa, mas firme. Ele nos faz ficar do mesmo jeito e sorrir do mesmo jeito, e depois mostra as fotos para as pessoas e diz que parecemos uma família de verdade. Mas os abraços da senhorita Carla são diferentes dos abraços da mamãe, e ela não sabe como trançar meu cabelo direito, nem quais histórias de ninar eu mais gosto. Janete descreve como Kevin a orienta a responder sobre a saudade da mãe, ensinando-a a dizer que está se adaptando bem e criando laços com sua nova figura materna sempre que os adultos perguntam sobre seus sentimentos. Ela revela que Kevin ameaçou mandá-la para um internato se ela continuar chorando por sua mãe biológica ou perguntando quando eu volto para casa. Às vezes, o papai fica com cara de bravo quando eu esqueço e chamo a senhorita Carla pelo nome errado, continua Janete. Ele me diz que a dona Carla se esforça muito para cuidar de mim e que a saudade da mamãe deixa todo mundo triste. Então, tento me lembrar de ser feliz, mas é difícil quando tenho esse medo dentro de mim o tempo todo. O relatório do defensor da criança descreve o depoimento de Janete como prova convincente de orientação parental e manipulação psicológica destinada a forçar a aceitação da figura materna substituta. O juiz Morrison ordena a avaliação psiquiátrica imediata de Kevin por um perito independente, em vez de seus colegas escolhidos. Enquanto isso, a investigação do conselho médico sobre a prática de Kevin revela um padrão de má conduta que vai muito além de sua manipulação pessoal de mulheres. A ex-paciente Lisa Wong apresenta evidências de que Kevin a convenceu a se submeter a uma reconstrução facial após o divórcio, alegando que as críticas do ex-marido haviam prejudicado sua autoestima e que a correção cirúrgica ajudaria a se recuperar emocionalmente. O Dr. Walsh tirou fotos detalhadas da nova namorada do meu ex-marido, testemunha Lisa. Ele disse que poderia me fazer parecer melhor do que ela, mais atraente e mais jovem. Mas depois da cirurgia, percebi que ele estava me usando para experimentar técnicas que queria aplicar em outra pessoa. Eu era um exercício para o seu projeto real.
O depoimento de Lisa se conecta a histórias semelhantes de outros ex-pacientes que descrevem Kevin fotografando-os obsessivamente, comparando seus resultados com materiais de referência que ele mantinha em seu computador e fazendo comentários inapropriados sobre o aperfeiçoamento de características naturais. O conselho médico descobre que Kevin tem usado seu consultório como laboratório para aperfeiçoar técnicas de manipulação cirúrgica, em vez de oferecer atendimento ético aos pacientes. A doutora Patrícia Morse, psiquiatra aliada de Kevin, retira seu apoio ao perceber que sua própria reputação profissional está em risco. Durante sua entrevista com o conselho médico, ela admite que nunca me examinou, mas concordou em prestar depoimento sobre meu estado mental com base apenas nas descrições de Kevin sobre meu comportamento. O Dr. Walsh apresentou o que pareciam ser preocupações legítimas sobre a estabilidade psicológica de sua esposa, explica o Dr. Morse aos investigadores. Mas agora estou percebendo que deveria ter insistido em conduzir minha própria avaliação em vez de confiar nas observações clínicas dele. A admissão dela destrói a base do depoimento especializado de Kevin e levanta questões sobre quantos outros profissionais ele manipulou para apoiar suas falsas narrativas sobre as mulheres em sua vida. A transformação de Carla de cúmplice em aliada acelera à medida que ela descobre mais evidências da manipulação sistemática de Kevin. Ela encontra uma câmera escondida no quarto deles que registra seus momentos íntimos e percebe que Kevin vem documentando suas reações ao seu comportamento controlador, assim como documentava as minhas. Ele está me estudando como um experimento de laboratório, Carla me conta durante uma reunião clandestina em um café do outro lado da cidade. Encontrei cadernos onde ele avalia minha adesão em uma escala de 1 a 10, compara minhas reações a algo que ele chama de medidas de base e planeja modificações no meu comportamento com base em suas observações. Ela me fornece cópias das anotações de Kevin sobre seu progresso no treinamento, incluindo registros detalhados de como ele a condicionou a responder às críticas, aceitar ajustes físicos em sua aparência e suprimir qualquer resistência ao seu controle. A documentação parece um manual para criar o parceiro submisso perfeito por meio de manipulação cirúrgica e psicológica. Eu também tenho gravações, admite Carla, pegando o celular. Kevin não sabe que comecei a documentar nossas conversas depois que encontrei aqueles arquivos. Ele disse coisas sobre planejar eliminar as memórias que Janete tinha da sua mãe biológica, sobre me tornar tão perfeita que nenhum tribunal escolheria o original danificado em vez da substituição aprimorada. As gravações são devastadoras. A voz de Kevin falando sobre Janete como se ela fosse uma posse a ser programada, em vez de uma criança a ser amada. Seus planos detalhados para convencer Janete de que suas memórias de mim são fantasias criadas por traumas psicológicos. Sua avaliação clínica de quanto tempo levará para apagar completamente minha influência no desenvolvimento emocional de Janete. O mais prejudicial é uma conversa em que Kevin diz a Carla: crianças são notavelmente adaptáveis. Dentro de 2 anos, Janete não se lembrará mais da verdadeira aparência de Jennifer. Ela pensará em você como sua mãe biológica e em Jennifer como a mulher doente que a abandonou. A memória é surpreendentemente fácil de manipular quando você controla a narrativa. Enquanto me preparo para a audiência final de custódia, meu arquivo de provas contém provas contundentes do abuso psicológico sistemático, da fraude médica e da destruição premeditada dos nossos laços familiares cometidos por Kevin. Mas, mais importante, tenho a credibilidade profissional e os aliados especialistas necessários para apresentar essas provas de maneiras que não possam ser descartadas ou desacreditadas. Kevin passou 3 anos planejando me substituir. Ele nunca imaginou que sua substituta pudesse ser alguém muito mais perigoso do que a mulher que ele destruiu. Alguém com conhecimento, as credenciais e a determinação para expor sua manipulação de dentro do sistema que ele pensava controlar. A verdade finalmente está prestes a emergir, e o plano perfeitamente orquestrado de Kevin está prestes a se tornar sua destruição completa. A audiência final sobre a custódia acontece em uma manhã fria de outubro, exatamente 1 ano depois de Kevin me entregar os papéis do divórcio na escola de Janete. Entro no tribunal como Maria Gonzalez, carregando uma maleta cheia de provas que destruirão um homem que pensou que poderia me apagar da existência. Kevin senta-se à mesa do réu com seu novo advogado. Robert Sterling retirou-se do caso após o desastre do depoimento revelar a fabricação de provas de seu cliente. O advogado substituto de Kevin, James Murphy, parece sobrecarregado com a montanha de evidências contra seu cliente e a crescente lista de acusações criminais que está sendo preparada pelo Ministério Público. Meritíssimo, Linda Torres inicia sua declaração inicial.
As evidências mostrarão que o Dr. Kevin Walsh se envolveu em abuso psicológico sistemático, fraude médica e destruição deliberada de laços familiares por meio de manipulação cirúrgica de diversas mulheres ao longo de vários anos. A promotoria apresenta os próprios e-mails de Kevin descrevendo seu protocolo de substituição de esposas e suas anotações clínicas, tratando mulheres como cobaias em vez de seres humanos. O tribunal fica em choque quando Linda lê a mensagem de Kevin para o Dr. Reed. O sujeito se demonstra ótima adesão após as modificações finais. A eliminação do modelo original prossegue conforme o planejado. A terapia de adaptação infantil produz os resultados desejados. A expressão da juíza Morrison torna-se cada vez mais séria enquanto analisa as evidências forenses do computador de Kevin. Doutora Walsh, essas comunicações sugerem abuso psicológico premeditado e conspiração para manipular os procedimentos de custódia por meio de provas forjadas. Este tribunal leva tais alegações muito a sério. A suspensão da licença médica de Kevin se torna permanente quando mais 3 ex-pacientes testemunham sobre procedimentos desnecessários que ele realizou enquanto documentava suas transformações para seu acervo pessoal. A senhora Ellen Carter descreve como Kevin a convenceu de que a reconstrução facial a ajudaria a se recuperar da morte do marido, depois a fotografou obsessivamente e fez comentários inapropriados sobre aperfeiçoar a estética de uma viúva enlutada. O Dr. Walsh me disse que eu era sua obra-prima, testemunha a senhora Carter, com lágrimas escorrendo pelo rosto cirurgicamente alterado. Ele disse que havia criado a versão perfeita da tristeza feminina. Não entendi o que ele queria dizer até ver outras mulheres na sala de espera, todas com modificações semelhantes, como se ele estivesse colecionando variações diferentes do mesmo tema. A investigação do Conselho Médico revela que o consultório de Kevin gerou mais de 40 queixas de negligência médica nos últimos 2 anos, com um padrão de pacientes sendo pressionadas a realizar procedimentos que inicialmente não desejavam e enfrentando complicações que exigiram cirurgias adicionais. Seus sócios médicos dissolvem formalmente sua associação de prática e seus privilégios hospitalares são revogados permanentemente. As sessões de terapia de Janete com a doutora Rebecca Martinez, uma psicóloga infantil que recomendei e especialista em recuperação de alienação parental, rendem depoimentos inovadores sobre sua experiência de convivência com Kevin e Carla. Em uma sessão gravada e exibida para o tribunal, Janete descreve seu cotidiano com uma clareza devastadora. Papai me faz praticar dizer que ama a senhorita Carla. A voz de Janete ecoa pelos alto-falantes do tribunal. Ele me cronometra com o celular para garantir que eu diga rápido o suficiente para parecer real. Mas eu não a amo porque ela não tem cheiro de casa e ela não sabe que eu gosto dos meus sanduíches cortados em triângulos, não em retângulos. Ela tenta fazer tudo como minha mãe de verdade, mas erra porque copia em vez de saber. A análise da doutora Martinez explica como as tentativas de Kevin de forçar um vínculo entre Janete e Carla acabaram criando um trauma psicológico mais profundo. A criança reconhece que está sendo forçada a aceitar um relacionamento materno artificial enquanto seu apego autêntico à mãe biológica está sendo sistematicamente apagado por meio de manipulação psicológica. Quando Carla sobe ao banco das testemunhas, seu depoimento destrói qualquer resquício de compaixão que o tribunal pudesse ter pela situação de Kevin. Ela descreve ter encontrado câmeras escondidas no quarto deles, descoberto anotações detalhadas de Kevin avaliando seu desempenho como a mulher ideal dele e revelado seus planos de modificações adicionais para torná-la ainda mais parecida com sua fantasia perfeita. O Dr. Walsh me mostrou tabelas comparativas, Carla atesta, com a voz mais forte agora do que durante minhas primeiras investigações. Meu rosto se comparava ao rosto de Jennifer, com uma análise detalhada de quais características precisavam de ajustes para alcançar o que ele chamou de integração estética ideal. Ele falava de mim como se eu fosse uma escultura que ele ainda estava esculpindo, e não uma mulher que ele amava. Ela apresenta gravações de Kevin discutindo seu cronograma para eliminar completamente minha influência na vida de Janete. Sua voz preenche o tribunal enquanto ele descreve as crianças como notavelmente programáveis e explica seus métodos para substituir as memórias autênticas que Janete tem de mim por histórias fabricadas sobre minha instabilidade mental e abandono. A criança acabará esquecendo a aparência do original, afirma a voz gravada de Kevin, com naturalidade. A memória é surpreendentemente maleável quando você controla a narrativa de forma consistente ao longo do tempo. Dentro de 3 anos, ela vai realmente acreditar que Carla sempre foi sua mãe e que Jennifer foi a mulher instável que a abandonou. O juiz Morrison pede um recesso após o depoimento de Carla, e eu solicito uma reunião privada na Câmara para revelar minha verdadeira identidade. Linda Torres me acompanha enquanto me preparo para soltar a bomba final que completará a destruição de Kevin.
Meritíssimo, preciso revelar algo que mudará radicalmente este caso. Começo, com a voz firme, apesar da magnitude do que estou prestes a revelar. Meu nome é Jennifer Walsh. Maria Gonzalez é a identidade que criei para proteger minha filha e reunir evidências do abuso sofrido pelo meu ex-marido, de uma posição que ele não poderia atacar ou manipular. O juiz Morrison me encara por um longo momento, processando as implicações. Senhora Walsh, a senhora está alegando que passou por uma transformação completa de identidade para investigar seu próprio caso de custódia. Apresento a documentação do meu processo de transformação, incluindo os registros médicos do Dr. Okafor, fotos de antes e depois e depoimentos de especialistas sobre a mudança de identidade como estratégia de sobrevivência para mulheres vítimas de abuso. Meritíssimo, permanecer como Jennifer Walsh significou uma derrota certa no sistema manipulado de Kevin. Tornar-me Maria Gonzalez me deu a credibilidade profissional e o acesso investigativo necessários para expor seu abuso sistemático. Linda Torres apresenta testemunhas de caráter que atestam minha competência e estabilidade como Maria Gonzalez. Colegas dos serviços de proteção à criança descrevem meu trabalho excepcional com outras famílias, meu conhecimento especializado em táticas de manipulação profissional e meu compromisso inabalável com o bem-estar da criança. O juiz Morrison analisa minhas realizações profissionais, incluindo casos bem-sucedidos de custódia em que protegi crianças de pais manipuladores. As evidências mostram que, longe de indicar instabilidade mental, a transformação da identidade da Sra. Walsh demonstra planejamento, inteligência e determinação extraordinários para proteger seu filho, afirma o juiz Morrison. Seu sucesso como Maria Gonzalez comprova sua estabilidade psicológica e competência profissional. O último advogado de Kevin faz uma tentativa desesperada de retratar minha transformação como evidência de comportamento delirante, mas o argumento desmorona sob o peso de minhas conquistas profissionais e das evidências sistemáticas que reuni contra a manipulação de Kevin. Quando o tribunal se reúne novamente para a decisão final, Janete senta-se na galeria com o Dr. Martinez, sem saber que a assistente social que a estava ajudando é, na verdade, sua mãe transformada. A juíza Morrison anuncia sua decisão com autoridade firme. O Dr. Kevin Walsh fica, por meio deste, privado de todos os direitos de custódia e privilégios parentais. As evidências demonstram abuso psicológico sistemático, fraude médica e manipulação deliberada de processos judiciais de família. A custódia total será concedida a Jennifer Walsh, com visitas supervisionadas somente após a conclusão do tratamento psicológico obrigatório e dos programas de controle da raiva. O rosto de Kevin se desfaz ao perceber que seu plano perfeito saiu completamente pela culatra. O homem que pensava poder controlar as mulheres por meio de manipulação cirúrgica foi derrotado por uma mulher que usou suas próprias ferramentas contra ele. Após a audiência, ajoelho-me no corredor do tribunal e conto a Janete a verdade sobre quem eu realmente sou. Minha filha observa meu rosto transformado com a expressão séria de uma criança que aprendeu a questionar tudo, e então estende a mão para traçar minhas novas feições com dedos delicados. Você se tornou alguém forte o suficiente para me salvar, diz ela simplesmente. Como a princesa das nossas histórias de Ninar que se transforma em dragão para proteger seu reino. Janete entende o que muitos adultos não conseguem, que o amor às vezes exige transformação, que a proteção às vezes exige sacrifício e que as mães se tornam qualquer coisa necessária para salvar seus filhos do perigo. Kevin passa por nós algemado enquanto a polícia o escoltava para fora do tribunal para enfrentar as acusações criminais. Ele não reconhece a mulher ajoelhada ao lado de sua filha. Não percebe que sua maior vitória se tornou sua completa destruição. 3 meses depois, Janete e eu começamos uma nova vida juntas. Mantenho minha identidade como Maria Gonzalez profissionalmente, enquanto lentamente ajusto minha aparência para honrar quem eu era e quem me tornei. Janete me chama de Mamãe Maria às vezes, reconhecendo tanto minha identidade original quanto minha transformação. Gosto que você ainda seja minha mamãe, mas também alguém nova, ela me diz enquanto plantamos flores no jardim do nosso apartamento. Um novo começo longe do ambiente controlado de Kevin. Significa que podemos viver aventuras juntos como nunca tivemos antes. Kevin perdeu mais do que a custódia em sua guerra contra nossa família. Ele perdeu sua licença médica, sua prática, sua liberdade e sua capacidade de manipular qualquer pessoa novamente. Mas Janete e eu ganhamos algo precioso. A prova de que o amor autêntico sobrevive a qualquer transformação. E que, às vezes, a única maneira de salvar o que mais importa é se tornar alguém que seu inimigo nunca previu.
Se esta história da vingança feroz de uma mãe te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Jennifer revelou sua verdadeira identidade como Maria Gonzalez no tribunal, virando a manipulação de Kevin contra ele. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.